Olá, aqui é o canal Lapidando Pedras e Gemas. Hoje eu vou conversar com vocês sobre quais os erros que eu não posso cometer no meu facetamento, na minha lapidação, tá? Quais seriam esses erros que a gente lapida uma pedra e no final a gente vê que a pedra tem uma qualidade boa, coloração, mas deixamos a desejar completamente na lapidação. Ou seja, na lapidação clássica de brilhante, nós teríamos essas que seriam as proporções corretas, tá? Aí você me fala, qual seria a proporção tamanho pavilhão e coroa? 2/3 de pavilhão e 1/3 de coroa. Você vai analisar bem e você mesmo vai ver quando um pavilhão ficou muito grande. Repara, essa pedra super bonita, mas o pavilhão dela tá muito grande, ó. E isso vai enfeiar a sua pedra. E pavilhões muito grandes deixam zonas escuras na pedra que a gente chama de olho de peixe. E se ela ficar muito baixa, um pavilhão muito baixo, vai abrir janelas, ou seja, você vai empobrecer a sua pedra, tá? Então, repara que você tem que fazer uma proporção boa. Outra coisa que você vai ver é o seguinte. Repara nessa pedra que ela não ficou nem oval e nem redonda. E outra coisa, a mesa dela está fora. Ela é muito escura, talvez não dê para vocês verem. A mesa dela ficou torta. Então, repara que é uma pedra extremamente bonita, de coloração excelente, não tem nenhum tipo de incrustação, mas a culaça dela é quadrada, quer dizer, ela está muito mal lapidada, dá até pena, né? Então, o que acontece? Você poderia fazer o que aqui? Relapidar, tá? Vai perder em tamanho, mas você relapida essa pedra, porque realmente ela não tem nem condições de você colocar uma pedra dessa num anel, no que seja, né? Então, a gente teria que ver a proporção certa, tá? Outra coisa que a gente também tem que observar, observa que as pedras, elas têm que ter as suas facetas todas se encontrando certinho, tá? E também a parte da mesa, ela tem que estar centrada. Ela não pode, a culaça tem que estar lá no fundo. Ela não pode você olhar ela daqui e a culaça tá torta. Ela também não pode, as interseções das facetas têm que se encontrar. Elas não têm que ficar separadas. Então, quando você observar uma pedra, você tem que ver se sua pedra ela tá toda certinha. Outra coisa, uma gota, por exemplo, você tem que ter aqui, ó, essa linha certinha. Não é ter uma linha grossa, né, ter uma linha pesada, que isso, quando você for olhar do outro lado, pela mesa, vai ficar aquela linha grossa, entendeu? Então, você tem que observar esses detalhes. Os tamanhos estão todos proporcionais, tá? Quando você tá calibrando a sua pedra, ela tá certinha? Tá toda proporcional? Um lado não tá maior que o outro? Outra coisa que se devemos observar em pedra quadrada. Esse triângulo isósceles que a gente faz aqui, de um lado, ele tem que ficar perfeitamente igual ao do outro. Não é esse aqui ficar um tamanho e esse aqui entrando cá dentro. Então, essas coisas a gente tem que observar. Se você está achando que está difícil, refaz a sua pedra ou faz outra pedra. Tira ela, tá? Então, ó, aqui uma pedra gota, ela tem uma linha, ela chega aqui e ela
faz tipo um C aqui, ó. Entende? Então, repara aqui, ó. Ó. Ela vem até aqui e ela faz esse movimento de triângulo. A mesma coisa aqui, ó. Ó. Ela vem e faz tipo um triângulo. Entende? Então, você tem que observar. Quando fizer a gota também, que a gota eu vou ensinar depois. Eu tô agora mais nas quadradas, né? Mas eu vou ensinar melhor a oval e as gotas. Vou ensinando tudo. Aqui, essa proporção, quando você for formar, tem que ser exatamente as mesmas medidas. Elas têm que ir acrescentando, mas sendo proporcional. Não pode ser uma gota que vem aqui e a outra vai lá fora. Entende? Observa essa pedra, como que ela ficou mal lapidada, ó. Ela tá fora, o centro. Olha o tamanho de pavilhão dela. O rondiz dela tá todo desalinhado também, ó. Ó. Tá? Rondiz, ele tem que ser todo alinhadinho, todo certinho, ó. Ó. Ah, mas é difícil no início, depois não, tá? Ó a proporção, tamanho pavilhão, ó. Pavilhão simples. A gente tende, quando tu vai formar, fazer um pavilhão desse tamanho. Aqueles pavilhãozão. Não precisa fazer pavilhão. Ó. Isso aqui é um rutilo, ó, que pedra linda. Tá? Então, você já vai observar, quando você pega a sua pedra, tira do dop, você já... Ih, ficou muito grande, né? Então, uma pedra dessa, na realidade, ó lá o centro. A linha central, como é que ficou? Mal feita. Então, essa pedra é uma pedra que dá para relapidar? Dá. Se quiser relapidar, dá. Não tem problema nenhum, tá? Ó, esse aqui, ó, alinhamento certinho, ó. Tamanho de triângulo. Essas coisas têm que ser observadas. Então, eu sempre digo que a gente tem esse livro aqui, Tudo sobre Diamantes, que eu indico e é muito bom, tá? Ele vai te dar muita coisa boa sobre lapidação, sobre ó, os tipos de faceta que você tem, os seus erros, os seus acertos. A gente falando sobre o rondiz, ó, um rondiz extremamente fino, muito difícil ver olho nu, ó, tá vendo? Muito grossa também, quando fica muito grossa. E você vê aquele rondiz muito grosseiro, muito feio. Então, você tem que ter, né, as medições certas, a profundidade do seu pavilhão e como que isso vai afetar a sua pedra, tá? A profundidade dele, o que vai acarretar? Então, esse livro eu indico muito, porque aqui você vai ter um estudo mais profundo. Aqui, olha, os erros de simetria. Repara, culaça fora do centro, uma cintura um pouco fora do diâmetro, pontas de facetas incorretas, tá? Que não se ajustam. Aqui, ó, coroa e pavilhão desalinhado. Acontece muito quando você vai trocar a pedra do outro lado, tá no pavilhão e vai facetar a coroa, não coloca direito. A mesa não é um octógono regular, ela fica meio esquisita, ela não é. Tá vendo? Ela é um octógono. Aqui, ó, facetas desiguais. Então, você vai facetando, você vai vendo que sua faceta maior, ela tá toda desigual, tá? Uma cintura ondulada para cima e para baixo, acontece isso demais. Uma faceta extra, você errou lá, deu uma faceta, vou levar assim mesmo. Não, refaz. Errou, refaz, tá? Coisas assim, que não dá, locais que não dá para polir, então vou deixar assim mesmo. Não, refaz. Então, esses são os fatores que a gente tem que observar durante uma lapidação, tá? E também depois da sua pedra lapidada. Outro fator que eu queria conversar com vocês é o seguinte. Uma pessoa falou o seguinte:
Por que que tem ângulos diferentes e sendo que, olha, aqui é a lapidação clássica do brilhante, tá? Então, aqui nós temos, você vai fazer, tá? Os ângulos no pavilhão, 42 e 90. E repara que até as facetas são diferentes. E na coroa, você vai fazer também outros tipos de ângulos. Também aqui com facetas, números de facetas diferentes, entendeu? Os números são diferentes. E aqui, você faz o pavilhão em 45, lá era em 42, e aqui era 3,93, 3,915, e lá era 2, 4, 6, 8, enfim. Olha bem, a questão do número que você escolhe não tem problema. O interessante é que esses diagramas, eles já foram testados, estudados. E para ter domínio público, ou seja, para que você tenha acesso a ele e eu também, eles estão extremamente, são certos, direito. Então, a gente não tem que questionar. Você pode botar os ângulos, lá quem fez o diagrama, botar os ângulos, desde que a proporção da pedra seja certa, que você vai lapidar e vai ter a certeza. Então, você não vai ter só por exemplo, esse aqui é o Simples Brilhante de Jacques Rowland. Tem vários autores que fazem, mas botam os ângulos proporcionais que eles querem, tá? Esse aqui já é de outro autor. Então, o pavilhão dele em 45 e a estrela em 43. A coroa começa em 47, depois passa para 42 e 27. Aí, aqui, 42, 35, 20. Então, isso aí não tem nada a ver, tá? Você vai ver que a gente vai ter vários tipos de diagramas diferentes com o mesmo, chegando ao resultado final igual, tá? Eu tô falando isso porque tô passando, assim, esses recados para vocês, essas dicas. Por quê? Porque é muito importante que você tenha uma coisa na sua cabeça. Ninguém aprende de um dia para o outro. E é lógico que você vai fazer 1000 vezes esse tipo de... eu escolhi essa pedra aqui, que ela realmente está muito mal feita. Você vê até que ela está torta, ó. Ela está torta. Você vai fazer 1000 vezes isso aqui, tá? E às vezes pegando uma pedra tão boa quanto essa. Essa pedra, no próximo vídeo, eu vou tentar relapidar para vocês verem o que aconteceu. Ó, olha o rondiz dela. De um lado tá grosso e de um lado tá fino. Então, mas, nossa, está muito mal lapidado. A gente, quando critica, faz melhor, tá? Eu tenho essa coisa, eu não estou criticando a lapidação. Eu estou mostrando porque eu não critico nada de ninguém. Eu sempre dou muita força para as pessoas que estão começando, para que elas não desanimem. É assim mesmo, a gente lapida isso aqui mesmo, tá? Há quase 25 anos atrás, eu fiz o meu primeiro anel na escola que eu estudei lá em São Paulo e guardei esse anel. 25 anos depois, ainda tenho ele para me mostrar quem eu era e como eu estou agora. E a mesma coisa você deve fazer com as suas pedrinhas que você erra. Guarda elas. Daqui a 3 anos, 1 ano, 2 anos, você vai fazendo a comparação. Isso é muito legal, sabe por quê? Porque dá a gente a humildade de a gente ver quem a gente foi e onde a gente chegou. Entendeu? Então, você que está começando, eu estou tão desanimado, não dá certo, repete. E outra coisa, descarta aquela pedra que não deu certo. Refaz ela, não tem problema, tá? Nós estamos aqui para aprender, nós não estamos aqui para mostrar pedra bonita para ninguém. E se quando você mostra a pedra para alguém que não lapida, vai, mas ficou tão feia. Então, senta lá e vai lapidar, tá? Senta, vai lapidar para você ver. Então, se ficou feia, não mostra, não. Se ficou bonita, mostra para todo mundo, tá? Mas se ficou feia, não mostra, não. Pensa, senta, analisa. Onde eu errei? Errei aqui, ó. O que eu fiz? Eu fiz uma lapidação que eu facetei. Tá vendo?
facetei ela toda. Nossa, essa pedra ficou um caos. Mas ela tá aqui para mostrar que um dia você foi assim e chegou a isso aqui, ó. Tá? Chegou a isso aqui, ó. Porque não pensa você, meu senhor, que eu não fui assim, não. Fui assim e eu tô chegando cada dia, por quê? Porque apesar de dar aula, apesar de ter uma vida corrida, eu tento lapidar muito. Eu tenho um tempo livre, eu sento, lapido, eu sento, faço um anel, entendeu? Eu tô sempre me estudando, me especializando. Por quê? Porque se você não fizer isso, você vai parar no tempo. A internet está aí mostrando pra gente que tudo está mudando o tempo todo. Olha lá, que linda, tá? O tempo todo está mudando. Então, você tem que se especializar, estudar e persistir. Para com esse negócio de assim, eu não vou fazer mais não. Outra coisa, está começando? Faz as redondas bastante, trabalha bastante as redondas. Tá num grau mais adiantado? Já vai para as ovais, vai para as quadradas. As quadradas, elas ficam tudo desarticuladas, problema nenhum. Refaz, tá? Então é isso. Não desiste não, tá? Porque você pode estar assim, mas você vai chegar a ser assim, ó. Tá? Esse aqui, ó, é o antes e depois. Vamos botar o contrário, né? Antes e depois. Eu nunca vou conseguir? Vai sim. Vai sim. Você vai conseguir sim. Não, não desiste não, tá? Se o seu pavilhão ficou um pavilhãozão, não tem problema não. A gente vai mostrar no próximo vídeo para você como é que você vai pegar essa pedra e vai deixar essa pedra tão bonitinha que você não vai falar assim, é isso aí, é por aí, tá bom? Um beijão para todos vocês. A gente tá sempre aqui querendo que você vá abrir aquela porta que eu sempre falo.